Bom dia, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 24 de março. É muito comum nos depararmos em nossos dias com pessoas vivendo angústia. Muitas vezes eu já passei por isso, já me perguntei o que é uma angústia. Se você for procurar a medicina, se você for procurar os especialistas nas doenças psicossomáticas, nós vamos ter várias palavras, várias teses para definir o que é angústia. Então nós vamos ter uma base científica, mas se você olhar nos olhos da pessoa, do pesquisador, do especialista, do doutor, e perguntar: me explique de forma mais clara o que é uma angústia. Provavelmente eu falo isso com toda a força do meu ser. Se esta pessoa for sincera com a sua consciência, ela vai dizer: a única pessoa que pode explicar o que é angústia é o angustiado. O angustiado sabe o que é angústia porque a angústia nasce de uma hora para outra. Às vezes caminha dias conosco, semanas, meses. Às vezes a angústia é fruto de um desajuste, de um desacerto, de uma decisão mal feita, de uma escolha mal procedida, de uma renúncia, de uma grosseria, de um erro, de uma desobediência a Deus, de uma desobediência aos pais. Enfim, para falar de angústia, tem que estar preparado para se encontrar com aquele que é o especialista em vencer todas as dores da nossa alma. E esse é Jesus. Hoje a minha metodologia será um pouco diferente. Eu quero ler um capítulo todo da Bíblia, do Salmo 42. Quero dizer para vocês que, se não der tempo de explanar a gota, o texto já vai falar por si só. Mas eu vou falar em dois momentos hoje, se Deus quiser, amanhã. O tema é: o que fazer no dia da angústia? O que eu vou fazer quando me encontrar angustiado? Então, o meu estilo hoje literário será basicamente ler o capítulo 42 dos Salmos. E se tiver tempo na gota, eu começo a falar. E esse capítulo começa dizendo assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso te me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Monte Hermon, desde o Monte Misrá. Um abismo chama outro abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram contra mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim, Senhor? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia de morte, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua confiança e esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus.
Queridos ouvintes do Gota de Sabedoria, eu peço muito a Deus que me dê a gota a cada dia dentro da necessidade das pessoas. Sento aqui no meu pequeno escritório, começo a ler e pedir, Senhor, que essa gota seja uma bênção na vida das pessoas que a escutam. E encontramos na palavra de Deus, eu gosto muito dos Salmos, algo que mexe muito com a minha estrutura. Do ponto de vista literário, do ponto de vista teológico, os Salmos têm muitas explicações. Mas quando eu olho para os Salmos e os salmistas, eu me encontro e me vejo neles, porque eles estavam naquele tempo, mas vivendo como se eu estivesse lá e eles estivessem aqui. Eles falam a palavra de Deus, mas imprimindo o sofrimento, a angústia do seu coração. E às vezes me pergunto, caramba, será que sou eu que estou escrevendo? Parece-me que os textos foram escritos para mim. Eu já vivi isso, eu já passei por isso. Então o salmista começa a falar algumas coisas que mexem com a minha estrutura. Ele diz, Deus, eu confio no Senhor. Em outro momento ele diz, Deus, eu estou abatido. Então os recursos de Deus começam a brotar ao coração deles, para que eles vejam que não importa o estado, o momento deles, mesmo na angústia, o Senhor está com eles. Mas eles querem um tipo de relacionamento mais profundo com Deus. Eles querem o consolo de Deus, o abrigo de Deus, o colo de Deus, o conselho de Deus. Eles querem um momento novo com Deus. A angústia que toma conta do coração deles é tão grande que eles dizem assim, olha, eu já fui para a missa e não consegui resultados. Eu já fui a um culto e não consegui resultados. Eu já sentei para conversar com o padre e ele rezou por mim e eu não tive resultados. Eu já sentei para conversar com um pastor e ele orou por mim e eu não tive resultados. Então ele começa falando, olha, o que eu preciso é mais do que uma simples conversa, porque a minha alma está com sede. Sede de Deus. Eu estou carente de Deus. Só Deus pode resolver a minha sede. Só Deus pode resolver a minha carência. A angústia que está dentro de mim, só Deus pode entrar e tirar. Deus, esta é a minha oração nesta manhã, Pai. Que o Senhor entre no coração, na alma, na mente de cada pessoa. Se estiver vivendo um momento excelente, que o Senhor entre e diga, eu estou aqui com você. Se estiver vivendo o pior momento da sua vida, que o Senhor entre e diga, eu estou aqui com você. Que o Senhor continue nos ajudando a entender e a nos livrar das angústias existenciais. Em nome de Jesus. Amém. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse, eu ouvi a gota, me identifiquei muito com ela, porque eu estou muito angustiada, profundamente angustiada. Se eu pudesse, esse período eu não sairia de casa. Nessa semana que falamos de tantas coisas boas, de Páscoa, de Paixão de Cristo, na cultura dela, ela começou a falar que ela não tem suportado a angústia do coração dela. Que todas as pessoas têm um motivo, têm a casa de alguém para ir, e que ela não tem raiz, que ela não tem família, que ela sente-se uma pessoa angustiada porque no coração dela não há motivo para celebrar. E nós começamos a conversar e ela foi falando, e eu pude perceber que no fundo, ela não queria que eu falasse nada. Ela só queria desabafar, abrir o coração. Então a angústia pode se manifestar na vida de uma pessoa dessas maneiras. Alguém pode estar vivendo um momento de angústia e se enclausurar, não querer falar com ninguém. Outra pessoa pode, por conta dessa angústia, pode ter necessidade de um ouvido, de um ombro amigo, de alguém que possa, mais do que enxugar as lágrimas, deixá-las cair. Alguém que pergunte mais o porquê, os paraquês, silencie. Alguém que coloque um pouco o calo do seu ombro no orifício do seu pescoço. Alguém que possa, mais do que dar um tapa nas costas, dizer, estou por aqui. Angustiado e angústia são parceiros que não conseguem deixar de se comunicar. Uma pessoa angustiada tem da sua angústia algumas comunicações que são por demais uniformes. Toda pessoa angustiada tem esse desejo no coração de chorar. Toda pessoa angustiada recebe no seu coração uma mensagem: acabou, não vai dar certo.
Mas foi justamente o que eu falei para aquela moça, que a Páscoa é mais do que um chocolate. A Páscoa é mais do que uma festa comercial. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o motivo de vencer as nossas dores, as nossas angústias. É por causa de Cristo que eu posso abrir a minha boca e dizer, por maior que sejam os problemas, por maiores que sejam os dilemas, por maiores que sejam as atrocidades, as mazelas da nossa alma, Cristo é suficiente para mudar a nossa história e mudar a nossa trajetória. O salmo que nós estamos usando, Salmo 42, que ontem li todo, ele traz elementos extraordinários para um coração angustiado rever o seu momento. Dentre tantas coisas que ele diz, o verso 3 ele vai dar um relato do que ele está vivendo, o salmista. Ele diz, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Imagina uma pessoa que, ao abrir a boca para falar, a lágrima entra. Se ele estiver comunicando alguma coisa, a lágrima entra. De dia e de noite, nos seus afazeres, na sua cama, ele tem como alimento e como alimento. São duas coisas que estão presentes na vida dele: lágrimas e lágrimas. No alimento, ele recebe lágrimas. Nos seus pensamentos, nas suas reflexões, ele só consegue enxergar as lágrimas, de dia e de noite. Mas e aí as pessoas começam a perguntar, mas você não fala tanto de Deus? Você não diz que tem Deus? Por que você está sofrendo tanto? Por que você está tão angustiado? Onde está o teu Deus? Ele no verso 4, ele diz assim, quando eu me lembro destas coisas, eu choro mais ainda. Pois eu costumava ir com a multidão, eu ia à igreja, eu ia à missa, eu ia à minha família, eu estava ali junto. Então eu estava na casa de Deus, eu cantava com alegria, eu era alguém que festejava. Mas por que está assim abatida a minha alma? Então o salmista faz uma reflexão de tudo que ele era, de tudo que ele vivia. Ele começa a se perguntar, ele não se conforma. Por que estás abatida a minha alma? Por que tantas lágrimas? Por que tanta dor? Por que tanta incerteza? Por que tanta angústia? E ele vai conversando retoricamente com a alma dele. Minha alma, por que se perturbas dentro de mim? E essa alma que está dentro dele, perturbada, não tem sequer uma explicação real para isso. Mas o salmista começa por conta da crença que ele tem em Deus, por conta da certeza que ele tem que Cristo é o Senhor dessa Páscoa, que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele nos abençoa diariamente, e ele nos convida a viver a vida com ele. Por causa disso, que ele mesmo, retoricamente, ele diz para a alma, minha alma, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. E ele começa a dar mensagem para ele mesmo. Isso é profundo. Querido ouvinte, vai ter momentos na sua vida que você vai procurar alguém para te dar uma palavra, você não vai encontrar. Na verdade, você vai ter até quem te dê essa palavra, você não vai ter força para ir buscar, você não vai ter força para dizer eu preciso, você vai se trancar. Mas eu quero te convidar, diante de Deus, onde você estiver agora, comece a falar para você mesmo, não como uma retórica positivista, mas como uma declaração de fé. Diga para você mesmo, chame o seu nome, diga, você não vai ficar assim, porque você está assim, você tem vida, você tem Deus e você vai vencer. Não importa a sua dor, não importa a sua angústia, você vai vencer porque Cristo é a nossa Páscoa. Senhor, obrigado, Pai, por essa semana que muitas pessoas estão se reunindo. Lamentavelmente, algumas pessoas depositam o seu momento a um chocolate, a um ovo da Páscoa, a muitas coisas. Mas eu tenho esperança que gente consciente comece a entender que a Páscoa é o motivo para olhar para Cristo e abrir mão de todo e qualquer ponto que não seja Cristo. E eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém.